Mudança total nos bastidores da Gávea. O Flamengo, que já tinha dado como certa a saída de uma das suas maiores promessas do elenco sub-20, voltou atrás de forma surpreendente e causou uma reviravolta que ninguém esperava. Matheus Gonçalves, que vinha sendo monitorado há meses e estava com tudo pronto para assinar com o Cruzeiro, acabou surpreendido pela decisão repentina da diretoria rubro-negra, que simplesmente cancelou a negociação. O mais impressionante é que o próprio jogador já havia dado sinais públicos da despedida, se preparando emocionalmente para uma nova fase na carreira. Quando veio o balde de água fria, o Flamengo não quer mais liberá-lo. A decisão partiu diretamente do alto escalão do clube, que resolveu brecar tudo mesmo depois do famoso aperto de mãos, que já havia selado o acordo. A informação do cancelamento da venda chegou ao jogador da forma mais inesperada possível durante uma entrevista no intervalo do jogo contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Ele foi perguntado sobre a mudança de rumo na negociação, mas ficou completamente sem reação. Ele não fazia ideia de que o Flamengo tinha mudado de ideia. Na cabeça do atleta, o acordo estava fechado com o aval dos dirigentes do Mengão e com tudo preparado para a transferência. Ele iria jogar aquela partida como forma de despedida e logo depois se apresentaria ao Clube Mineiro para os exames médicos e a assinatura do contrato. Só que não foi isso que aconteceu. O presidente do Flamengo interveio de última hora e barrou a negociação, deixando o jovem em uma situação delicada. Matheus Gonçalves já havia até postado nas redes sociais algo como uma mensagem de despedida, e nos bastidores do Cruzeiro já se contava com sua chegada para compor o elenco. O contrato estava engatilhado até 2030, o acordo verbal estava feito e a expectativa era de que ele se apresentasse ainda nesta semana. Mas aí, do nada, o Flamengo mudou tudo. E o mais curioso é que essa não é a primeira vez que isso acontece nesta temporada. Pelo contrário, já é a quarta vez. Só neste ano que o clube volta atrás em negociações que pareciam encerradas. Primeiro foi o caso do Loran, que já estava no aeroporto, pronto para embarcar para jogar no CSA, quando recebeu a notícia de que não iria mais. Ele voltou, permaneceu no clube e hoje é um dos destaques do Sub-20. Depois teve o caso do Mickey, jogador que viria da Irlanda com passagens compradas e tudo preparado para sua chegada. O Flamengo cancelou tudo em cima da hora e a negociação naufragou. Em seguida foi a vez do Vitor Hugo, que estava com tudo certo para ir para o Famalicão de Portugal. Já haviam até definido os termos do empréstimo, mas o Flamengo mais uma vez voltou atrás e decidiu que não queria mais liberar o jogador. E agora, o novo capítulo dessa novela é com Matheus Gonçalves. Essas decisões repentinas têm gerado um certo burburinho dentro e fora do clube. Enquanto alguns torcedores comemoram que o Flamengo esteja segurando seus talentos, outros se preocupam com a instabilidade dessas mudanças bruscas. O fato é que cada negociação tem suas particularidades, mas o padrão de voltas atrás começa a chamar a atenção. No caso do Matheus, o garoto estava claramente abalado com a situação. É difícil para um jogador jovem lidar com esse tipo de mudança repentina, ainda mais quando ele já tinha se despedido do grupo e se preparado mentalmente para o próximo passo da carreira. E não para por aí. Aproveitando o gancho do Cruzeiro, tem mais movimentação envolvendo o Clube Mineiro e o Flamengo. O goleiro Matheus Cunha, atualmente reserva no elenco principal do Mengão, está próximo de fechar com o time de Belo Horizonte. O contrato do jogador com o Flamengo termina no fim do ano e, como as conversas para a renovação não avançaram, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. E é exatamente isso que o Cruzeiro está tentando fazer, garantir o jogador de graça para a próxima temporada. O que pesa nessa decisão é a falta de oportunidades no time titular, já que o goleiro titular absoluto tem sido o Agustín Rossi, que vem fazendo uma temporada muito segura e consistente. A situação do Matheus Cunha já era delicada há algum tempo. Mesmo sendo visto como uma promessa para o futuro da posição, ele acabou ficando escanteado com a chegada do goleiro argentino, e desde então não teve mais chances reais de mostrar seu valor. O Flamengo até tentou conversar sobre uma possível renovação, mas esbarrou em questões salariais e também na vontade do jogador de buscar mais minutos em campo. Com isso, o caminho ficou livre para que ele negociasse com outros clubes e o Cruzeiro apareceu como interessado direto.
A expectativa é que nos próximos dias haja um desfecho e que o goleiro assine o pré-contrato, o que significaria sua saída sem qualquer retorno financeiro imediato para o Flamengo. Agora mudando o foco para o elenco principal e um nome que sempre gera debate na torcida, Pedro. O atacante vive um momento turbulento tanto dentro quanto fora de campo. Recentemente ele divulgou uma nota para a torcida tentando esclarecer a situação após uma série de polêmicas, mas em momento algum pediu desculpas. Apesar disso, algo mudou no comportamento do jogador. Depois de aparecer como o último colocado em praticamente todas as métricas de rendimento nos treinos da semana passada, o camisa 9 deu a volta por cima e surpreendeu a todos com números impressionantes nas sessões seguintes. No sábado, treinando sozinho, já havia mostrado uma postura mais dedicada, e no treino coletivo de ontem foi simplesmente o melhor da temporada até agora. Esses números levantam uma questão delicada. Pedro estava fazendo corpo mole nos treinamentos. Os dados indicam que sim. A melhora foi tão expressiva que não tem como ignorar. Tudo leva a crer que ele vinha tirando o pé nas atividades, algo que se tornou evidente quando do nada ele passou a liderar todas as estatísticas internas. Seja na parte física técnica ou de intensidade, o desempenho dele mudou da água para o vinho. A comissão técnica percebeu e a resposta do próprio grupo também foi visível. É o tipo de atitude que, se mantida, pode recolocar Pedro no caminho certo dentro do clube. Mas é preciso consistência e principalmente foco. O jogador precisa entender que está no maior clube do Brasil e que qualquer movimento dele positivo ou negativo vai ganhar proporções gigantescas. Não dá para viver de altos e baixos o tempo todo. O Flamengo precisa de um Pedro comprometido, eficiente e, acima de tudo, com a cabeça no lugar. Ele é importante demais para o esquema tático da equipe e, mesmo com as críticas, continua sendo uma das peças mais decisivas do elenco quando está motivado. Por isso é essencial que ele aproveite esse novo momento nos treinos para recuperar a confiança e retomar seu protagonismo dentro de campo. A torcida, que já demonstrou carinho e paciência em diversos momentos, espera ver o Pedro goleador decisivo e com espírito de grupo. Enquanto isso, o time principal se prepara para mais um desafio importante no Campeonato Brasileiro. O Flamengo faz hoje o último treino antes da partida contra o Santos, marcada para amanhã na Vila Belmiro. O jogo promete principalmente porque a equipe santista terá um reforço especial nas arquibancadas. Neymar já confirmou presença para acompanhar a partida de perto. Será a primeira vez que o craque vai ver o time da sua cidade natal de perto após um bom tempo fora do país. A presença dele deve mobilizar os torcedores e também os jogadores em campo, que terão a chance de mostrar serviço diante do maior ídolo do clube. Pelo lado do Flamengo, o técnico vai precisar lidar com algumas ausências. Ayrton Lucas Alexandre e Eric Pulgar seguem entregues ao departamento médico e não devem ser relacionados para a partida. Com isso, o treinador precisará fazer ajustes na formação, buscando soluções dentro do próprio elenco para manter o alto nível competitivo. Mesmo com os desfalques, a expectativa é de um time forte, capaz de enfrentar a pressão fora de casa e sair com um bom resultado. A delegação rubro-negra viaja hoje por volta das 4 horas da tarde. O trajeto será aquele tradicional saída do Rio de Janeiro em voo até Guarulhos e de lá deslocamento de ônibus até Santos. A previsão de chegada é para o início da noite, algo em torno das 8 horas. Toda a logística já está pronta e o clube vai com força máxima dentro do que está disponível. É mais um compromisso importante para manter a regularidade na competição e seguir brigando na parte de cima da tabela. A torcida está empolgada, a expectativa é alta e o Flamengo sabe da importância de conquistar pontos fora de casa, principalmente em jogos considerados mais acessíveis. E o clima nos bastidores do Flamengo segue fervendo, com reviravoltas, decisões polêmicas e bastidores que mostram como a gestão do clube está cada vez mais atenta ao momento de cada atleta. A decisão de manter Matheus Gonçalves foi uma dessas atitudes que mostram que, mesmo após dar a palavra e avançar em negociações, o Flamengo tem revisto estratégias de forma fria, visando proteger seus ativos mais promissores. A postura adotada pelos dirigentes revela que há uma percepção clara de que algumas promessas, mesmo prontas para voar, ainda podem render mais vestindo o manto rubro-negro.
E é nesse jogo de bastidores onde os contratos são palavras vivas que mudam de sentido a qualquer momento que o clube tenta se equilibrar entre fazer caixa e não abrir mão de talentos antes da hora. O que mais chama atenção nesse tipo de decisão é como isso afeta o emocional do jogador. Matheus Gonçalves, por exemplo, entrou em campo contra o Atlético Mineiro já com a cabeça na despedida, ciente de que aquele poderia ser o último ato com a camisa do Flamengo. E não foi qualquer atuação, ele brilhou, marcou, deu show e ajudou a equipe a vencer por 4-2, um resultado que pode inclusive rebaixar o time mineiro no Brasileiro Sub-20. No meio dessa apresentação impecável, ele foi pego de surpresa com a notícia de que continuaria no clube, contrariando todas as expectativas. É um turbilhão de emoções para um jovem jogador que, em questão de horas, passa da despedida ao recomeço da partida final, ao ponto de virada na carreira. Ele, que já tinha até se preparado para os exames médicos no Cruzeiro, agora precisa se reorganizar emocionalmente, retomar o foco no ninho e entender que ainda existe um plano para ele dentro do clube. A decisão, embora drástica, pode ser positiva, tanto para o jogador quanto para o Flamengo. Afinal, não é todo dia que um clube decide segurar uma joia mesmo diante de propostas interessantes. Isso mostra que há confiança no potencial do atleta e que ele pode ter papel importante nas competições que ainda estão por vir. Para Matheus Gonçalves, o desafio agora é transformar essa frustração inicial em motivação. Mostrar que o Flamengo acertou em não vendê-lo e provar em campo que merece espaço não só na base, mas também nos planos futuros do profissional. A diretoria pode até ter voltado atrás, mas o próximo passo depende exclusivamente do desempenho dele. E esse movimento estratégico também se reflete em outras áreas do elenco. O caso do goleiro Matheus Cunha, por exemplo, caminha para um desfecho bem diferente. Ao contrário de Gonçalves, que teve sua permanência forçada pela diretoria, o goleiro deve sim deixar o clube ao fim do contrato. Reserva durante toda a temporada, Cunha viu suas chances reduzirem drasticamente com a chegada de Agustin Rossi, que assumiu a meta rubro-negra com segurança e vem entregando atuações sólidas. Sem espaço, sem perspectiva de titularidade e com idade que já não o encaixa mais na categoria de jovem promessa, Cunha optou por buscar novos ares. O Cruzeiro viu nisso uma oportunidade e já negocia diretamente com o atleta para fechar um pré-contrato. Como o vínculo com o Flamengo termina no final do ano, ele já está liberado para assinar com qualquer outro clube, e é exatamente isso que está prestes a acontecer. Do ponto de vista do Flamengo, a saída de Cunha é compreensível. O clube tentou negociar uma renovação, mas diante da falta de espaço e do desejo do jogador de ser titular em outro lugar, não houve acordo. A diretoria entende que não faz sentido segurar um atleta que não está nos planos imediatos da comissão técnica e que pode ter sua carreira valorizada em outra equipe. É mais um daqueles casos em que o jogador sai sem custos, mas também sem ressentimentos. O mais importante é que cada parte siga seu caminho de forma transparente e respeitosa. O Flamengo segue observando o mercado e, enquanto isso, vai dando mais espaço para outros nomes que surgem na base ou que já compõem o elenco como opção ao Rossi. E o tema da base, aliás, segue em alta no ninho. A presença do Bayer Leverkusen no Rio de Janeiro movimentou os corredores do centro de treinamento rubro-negro. A equipe alemã chegou para realizar sua pré-temporada no Ninho do Urubu e, além dos treinamentos, vai encarar o Sub-20 do Flamengo em um amistoso marcado para a próxima sexta-feira, às 15h na Gávea. Esse confronto promete ser um grande teste para os garotos do Mengão. A ideia do clube é clara: proporcionar uma experiência internacional, colocar os jovens diante de um estilo de jogo diferente, com exigências físicas e táticas bem distintas do que eles enfrentam normalmente no Brasil. É um passo importante no desenvolvimento da molecada e já serve como preparação para o Mundial da categoria, onde o Flamengo vai enfrentar nada menos que o Barcelona. O amistoso contra o Leverkusen chega em um momento chave da temporada. Os jovens rubro-negros vivem uma fase de transição onde muitos já estão sendo observados para futuras promoções ao profissional, enquanto outros ainda brigam por espaço na base. Ter a chance de encarar uma equipe europeia que joga um futebol
moderno, intenso e extremamente bem preparado fisicamente, é algo que pode acelerar o amadurecimento de cada jogador. O clube sabe disso e aposta nesse intercâmbio como parte do projeto de formação de atletas. Não é apenas sobre ganhar o amistoso, mas sim sobre entender como o futebol está sendo jogado lá fora, aprender com isso e aplicar nos jogos futuros. É um laboratório riquíssimo para a comissão técnica e, claro, uma vitrine para os jogadores que querem mostrar serviço. Enquanto isso, no time principal, a expectativa gira em torno da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo contra o Santos fora de casa promete ser mais um teste de fogo na campanha rubro-negra. O Flamengo ainda busca consistência principalmente em jogos longe do Maracanã e sabe que a Vila Belmiro nunca é um palco fácil. Com a presença confirmada de Neymar nas arquibancadas, o ambiente promete ser ainda mais quente. O ídolo santista já está no Brasil e quer acompanhar de perto o time que o revelou. Do lado rubro-negro, o foco é manter o embalo e não desperdiçar pontos contra adversários que estão em situação complicada na tabela. Mesmo com alguns desfalques, o time tem elenco suficiente para se impor e buscar os 3 pontos. A ausência de Ayrton Lucas, Alexandre e Pulgar preocupa, mas não deve tirar a confiança da comissão técnica. O treinador tem trabalhado alternativas nos treinamentos e pode apostar em algumas mudanças pontuais para suprir essas ausências. Além disso, o bom momento de jogadores como Bruno Henrique, Everton, Cebolinha e Arrascaeta tem dado fôlego ao ataque, que vem funcionando bem nas últimas rodadas. A defesa, com David Luiz ganhando sequência e Léo Pereira em grande fase, também passa segurança. O desafio é manter esse equilíbrio diante de um Santos que, mesmo em reconstrução, costuma crescer em casa, principalmente com o apoio da torcida. A preparação final acontece hoje, com o último treino antes da viagem. O embarque está marcado para o fim da tarde, com chegada prevista em Santos durante a noite. A logística está toda montada e o foco é total na partida. O Flamengo sabe que esse tipo de jogo pode ser decisivo lá na frente, principalmente em uma disputa acirrada como é a do Campeonato Brasileiro. Cada ponto faz diferença e perder para equipes da parte de baixo da tabela pode custar caro. Por isso, o discurso é de seriedade total respeito ao adversário e atenção máxima durante os 90 minutos. Ao mesmo tempo, nos bastidores, a diretoria segue atenta ao mercado. Embora não haja grandes movimentações anunciadas nos últimos dias, o clube monitora possíveis oportunidades tanto de reforços quanto de saídas. A janela está aberta e, como se sabe, tudo pode acontecer. Jogadores como Wesley, Fabrício, Bruno e até mesmo Gerson despertam interesse de clubes estrangeiros. Até o fim da janela, qualquer proposta pode chegar e mudar os planos da comissão técnica. O Flamengo, como sempre, trabalha com sigilo e estratégia, tentando equilibrar o lado financeiro com a competitividade do elenco. O objetivo maior é continuar brigando em todas as frentes até o final da temporada. E para fechar, vale um destaque especial para o comportamento do elenco nos últimos dias. Depois de um início de ano conturbado com polêmicas internas, vazamentos de vestiário e desentendimentos entre jogadores, parece que a poeira começa a baixar. A melhora de Pedro nos treinos, por exemplo, não é apenas física ou técnica. Ela mostra um movimento interno de reestruturação, de tentar corrigir os rumos antes que a crise se instale de vez. O elenco entendeu que o momento exige foco, entrega e principalmente união. O Flamengo vive um momento crucial no ano, onde os títulos começam a ser decididos, os tropeços pesam mais e o ambiente precisa estar o mais leve possível. Nesse cenário, cada gesto, cada treino, cada decisão fora de campo faz toda a diferença. O torcedor, claro, segue acompanhando tudo de perto, cobrando, apoiando e sonhando com mais uma temporada vitoriosa. O Mengão se movimenta nos bastidores, se prepara nos gramados e segue com olhos atentos no presente e no futuro. Seja com jovens como Matheus Gonçalves, com veteranos como Pedro, ou com nomes que já vislumbram novos desafios como Matheus Cunha, o clube vive em constante ebulição. E é essa intensidade, essa busca por excelência em todos os setores que mantém o Flamengo no topo do futebol brasileiro. A história está sendo escrita jogo a jogo, treino a treino, e você vai acompanhar cada passo. Tá curtindo o vídeo?
Então, deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Nos bastidores do futebol, um rumor começa a ganhar força e pode balançar profundamente as estruturas do futebol brasileiro. O dono do Al Hilal, um dos clubes mais poderosos da Arábia Saudita, teria feito uma proposta bilionária para transformar o Flamengo em uma sociedade anônima do futebol, SAF. A informação ainda não foi confirmada oficialmente por nenhuma das partes, mas fontes próximas ao meio esportivo já dão como certa a existência de conversas iniciais entre emissários do bilionário saudita e representantes ligados à alta cúpula do clube carioca. O que se comenta é que o valor da proposta ultrapassaria os 6 bilhões de reais, o que colocaria o rubro-negro na liderança absoluta entre as SAFs brasileiras em termos de investimento, superando com folga os aportes já feitos em clubes como Botafogo, Vasco e Cruzeiro. O interesse do grupo saudita não seria apenas pelo potencial esportivo do Flamengo, mas também por sua gigantesca torcida, capacidade de geração de receita e possibilidade de ampliação de marca em mercados internacionais, especialmente na Ásia e no Oriente Médio. Apesar do assédio estrangeiro, o cenário é delicado. O Flamengo, ao contrário de outros clubes brasileiros que recorreram à SAF como forma de salvação financeira, vive um momento de estabilidade econômica, com receita robusta, patrimônio consolidado e projeção esportiva internacional. Justamente por isso, uma eventual venda parcial ou total do controle do futebol a um investidor estrangeiro exigiria uma reviravolta política dentro do clube e, sobretudo, a aprovação do Conselho Deliberativo e da torcida, que costuma ser bastante ativa e exigente. Fontes ligadas ao futebol saudita garantem que o interesse do Al Hilal está alinhado com a estratégia do governo da Arábia Saudita de investir em esportes como forma de diversificar a economia do país. E o Flamengo, com sua imensa visibilidade e histórico de títulos, seria a porta de entrada ideal para que o fundo de investimento ligado ao clube árabe colocasse os pés de vez no futebol sul-americano. Nos corredores da Gávea, o burburinho é de que já houve pelo menos uma reunião informal para apresentar os moldes da proposta. Nada foi oficializado, mas os rumores já são suficientes para dividir opiniões. Há quem veja na possível transformação em SAF uma chance de crescimento global e domínio esportivo, enquanto outros alertam para o risco de perda de identidade e autonomia. Enquanto os dirigentes evitam o assunto publicamente, o clima de expectativa só aumenta. Será que o Flamengo vai ceder ao poder do petróleo e entrar de vez na era das SAFs? Por enquanto, tudo ainda está no campo da especulação. Mas uma coisa é certa, o rubro-negro entrou de vez no radar do bilionário futebol saudita. E esse jogo, ao que tudo indica, está só começando. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!